Oi, meu nome é Júlia e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o filme De Volta para o Futuro. Então, bora começar o vídeo. O filme começa mostrando vários relógios e uma propaganda no rádio falando sobre um Toyota de 1985. Depois é mostrado um jornal na TV falando sobre um plutônio roubado havia 2 semanas. Então, o Marty McFly aparece procurando o Doc Brown. Ele deixa o skate andar sozinho e ele acaba batendo no plutônio que havia sido roubado. Ele vai usar uma caixa de som gigante para tocar a guitarra, mas ela é tão forte que ela acaba quebrando e ele é jogado pro outro lado do cômodo. Então o Doc liga pro McFly e pede para que ele o encontre no shopping 1h15 da manhã. Só que nisso o Marty também percebe que ele estava atrasado para ir pra escola e sai correndo usando o skate. Então ele dá uma advertência para ele e pra Jennifer por se atrasarem e ainda fala que todos os McFlys são um bosta. E ia ter um baile da escola onde o Marty queria tocar a sua guitarra com a sua banda lá, mas falam que a música dele é alta demais. E eles estavam próximos à eleição da cidade, que o Gold Wilson tenta se reeleger. A Jennifer também faz com que o Marty mande sua demo pra gravadora, só que ele tá com medo de ser rejeitado. E o Marty queria sair com a Jennifer na outra noite, depois dele encontrar com o Doc, sem a mãe dele saber, porque a mãe dele era super protetora. E também tinha gente querendo salvar o relógio da torre. E à noite, o Marty vê o carro de seu pai, que era o que ele iria sair com a Jennifer, completamente batido, com um guincho puxando ele, porque o Biff tinha batido o carro. Agora que é rapidinho antes de continuar, se você tá gostando desse vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal para acompanhar os próximos conteúdos que vão sair por aqui. E isso ajuda demais o canal a crescer. Agora sim, bora continuar com o vídeo. E o Biff é um valentão com o pai do Marty. E o irmão da mãe de Marty, o tio Joey, ele não tinha conseguido a condicional, então estava preso. A mãe conta que ela conheceu o pai dele porque o pai dela, o avô do Marty, atropelou ele de carro. E à noite o Marty vai se encontrar com o Doc e ele sai do DeLorean. E o Doc mostra pro Marty o cachorro viajando no tempo, dentro do tal do carro. E o cachorro volta 1 minuto depois, e o carro estava completamente congelado. A ideia do Doc é ele viajar para 25 anos no futuro, mas acontece uma grande confusão com os caras que o Doc tinha roubado o plutônio. E esses caras atiram no Doc, o Marty foge com o carro, porém ele não vai acabar parando no futuro, ele vai acabar parando no passado, em 5 de novembro de 1955. Porém, ele não tinha colocado o plutônio no carro para poder voltar. Então o Marty acaba parando numa fazenda onde os moradores acham que ele veio do espaço por causa da roupa que ele estava usando. Então ele foge de lá escondido com o carro, porque o carro também era do futuro. E agora o relógio da torre estava funcionando. E também aparece outro prefeito tentando se reeleger. Em uma lanchonete, o Marty encontra seu pai e Biff, onde o Biff queria o seu dever de casa pronto. E Marty fica espantado ao ver o seu pai, George, mais novo. E aquele prefeito que estava tentando se reeleger no futuro, trabalhava agora nessa lanchonete. Então o Marty dá a ideia dele ser prefeito e ele gosta da ideia. Então o George espiava uma menina trocando de roupa na frente da janela da casa dela. Mas ele cai da árvore, o Marty vai tentar ajudar ele, empurrando dali, pra ele não ser atropelado, e ele que é atropelado no lugar. Só que isso era pra ter acontecido com o pai do Marty, porque foi assim que ele conheceu a sua mãe. Mas agora, como aconteceu com o Marty, a Lorraine, que é a mãe dele, se interessa pelo filho sem saber, e isso é muito esquisito. É a parte mais esquisita do filme. E ela acha que o nome do Martin é Calvin, por causa da marca Calvin Klein que estava na cueca dele, e isso deixa o Martin muito desconfortável. Então ele janta na casa deles e a Lorraine tem a grande ideia do Martin dormir lá. Mas ele vai embora porque ele queria encontrar com o Doc. E de cara o Doc não entende que o Martin veio do futuro. Mas aí quando ele leva o Doc pra ver o DeLorean, aí ele começa a acreditar. Então o Doc fala pro Martin que ele tá preso em 1955, porque ele não tem como conseguir plutônio naquela época. Só que nisso eles têm uma outra ideia, porque eles vão precisar de um raio para poder mandar o Marty de volta para casa. E é o mesmo raio que atingiu a torre do relógio, e por isso que ela não estava funcionando no futuro. Só que ele não poderia ter interagido ninguém com essa linha do tempo. Porém, ele tinha interagido com os pais, então a história do Marty estava sendo apagada, porque eles não se conheceram do jeito que eles deveriam se conhecer. Então, o Marty precisa fazer com que os pais se apaixonem. E o George teria que chamar a Lorraine para o baile que iria ter, o baile de escola. Só que nada ajuda o Marty, porque o Biff dá em cima da Lorraine, e é ele que tira ela de lá. Então a
Lorraine parece cada vez mais apaixonada pelo filho. E que frase esquisita. Então o George até tenta falar com a Lorraine na lanchonete, mas o Biff chega lá causando uma grande confusão. E é o Marty que acaba com ele. E a Lorraine, ela segue o Marty até a casa do Doc, porque ela queria falar com ele pra ele convidar ela pro baile, porque ela não iria convidar ele, mas, né, nada impedia que ela pedisse pra ele fazer isso. Então Marty arma um plano pra ele ir pro baile com a mãe, mas quem iria sair de lá com ela era o George. E o Marty escreve uma carta pro Doc sobre o tiro que ele ia levar no futuro e deixa dentro do casaco dele. E o Marty também quase tem um treco quando descobre que a mãe dele fuma e bebe, sendo que ela era super conservadora no futuro. Só que no baile, a Lorraine beija o Marty e percebe que tem algo esquisito, e tem algo muito esquisito nisso, pelo amor de Deus, não faça isso de novo. Só que o Biff aparece lá com os capangas dele pra atrapalhar tudo. Então o Biff entra no carro com a Lorraine e o Marty é preso na mala do carro, que era dos músicos lá que iriam cantar no baile, com a chave dentro. Então o George aparece por lá, defende a Lorraine do Biff, só que o Biff quase quebra o braço dele. Mas quando o Biff empurra ele, o George dá um socão no meio da cara dele, e eu tava esperando esse momento. E é nesse momento que a Lorraine se apaixona pelo George. E um dos músicos do baile machuca a mão tentando tirar o Marty dele de dentro da mala, né? E é o Marty que vai tocar guitarra no baile pro beijo dos pais acontecerem. Só que o Marty vai sumindo cada vez mais porque o beijo demora a acontecer. E ele toca mais uma música, só que dessa vez uma que ele gosta. O beijo dos pais acontece, ele volta a ficar normal, de boa, os pais estavam apaixonados, tudo tranquilo. Só que ele tem que voltar correndo pra onde o Doc tava, porque a hora de viajar no tempo chegou. Só que o Doc descobre o bilhete no casaco que o Marty tinha deixado e briga com ele porque ele não queria saber informações do futuro e rasga o papel. E ele volta pro futuro tentando de todas as formas possíveis falar pro Doc sobre a morte dele, mas ele não consegue. E é claro que tem alguns percalços do caminho e tal, uma confusão danada, e o Marty consegue voltar no tempo 10 minutos antes. Mas 10 minutos na cidade, e não no shopping. E ele vê os caras que atiraram no Doc passando por ele. E ele precisa voltar pro shopping sem o carro, porque o DeLorean para de funcionar. E ele vê aquela cena toda de novo. Os tiros no Doc e ele viajando no tempo. Só que o Doc tava com colete à prova de balas, porque ele colou o bilhete que o Marty havia feito pra ele no passado. E nisso aí o Doc quer viajar no tempo e dane-se, enquanto o Marty volta pra casa. Só que depois disso tudo, ele acorda e acha que tudo que aconteceu foi um grande sonho. Porém, a casa dele estava um pouquinho diferente. E os pais dele também. Foi o George que virou o valentão e o carro dele não estava mais batido. Então ele podia sair com a namorada dele quando quisesse na noite seguinte. Fora que no passado o George estava escrevendo livros, mas não tinha coragem de publicá-los. E aqui nesse novo futuro, ele publicou os livros. E agora o Marty não precisava do carro do pai dele porque ele tinha o próprio carro. Só que nisso o Marty encontra com a Jennifer, só que o Doc aparece de novo e fala pra ele que ele precisa ir pro futuro junto com o Doc e a Jennifer, por causa do que aconteceria com o filho deles lá no futuro. E do nada o DeLorean voa com eles dentro e o filme acaba. Mano, o filme é ótimo, ele é bem divertido, eu assisti ele no cinema na época da pandemia, que tava R$5 pra você assistir filmes antigos, né, porque os cinemas não estavam funcionando, eles precisam funcionar de alguma forma. Então era isso que eles usavam pra chamar as pessoas pro cinema. E você que nunca viu essa caceta desse filme, tá esperando o que, o inferno? Vai assistir, vai ter um pouco de cultura nessa sua cabeça, pelo amor de Deus. Mas enfim, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que tenham gostado. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like no post, comentar os próximos vídeos que querem ver por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau!